Vamos lá. Israel e Hezbollah trocaram uma nova leva de ataques nesta quinta-feira. Isso aconteceu horas depois dos governos de Israel e do Líbano assinarem um cessar-fogo que o grupo rebelde rejeita. Vamos ver na reportagem de Mariana Janjaco. O exército de Israel ocupa uma parte importante do sul do Líbano e nesta quinta-feira realizou novos bombardeios contra vilas na região, reforçando sua posição de que um cessar-fogo depende do fim de ataques do Hezbollah. O ministro da Defesa do país, Israel Katz, ordenou que as tropas sigam na área e realizando operações no local. Desde que o conflito começou, em março, os militares de Israel mataram mais de 3.500 pessoas no Líbano, segundo as autoridades locais. A ONU anunciou que mais um soldado das forças de paz da organização foi morto pelos ataques. Those responsible must be held to account. All must respect international law and protect those serving in the cause of peace. No meio do fogo cruzado, o presidente libanês Joseph Aoun ressaltou que o acordo firmado na última quarta-feira é a última chance para dar um fim às hostilidades. O grupo rebelde não fazia parte das negociações da trégua. As lideranças do Hezbollah dizem que o cessar-fogo era imaginário e criticaram a falta de uma contrapartida para Israel. Por isso, decidiram rejeitá-lo. Enquanto o Hezbollah precisaria interromper os ataques, as tropas israelenses poderiam seguir no sul do Líbano. Os rebeldes afirmam que seguirão resistindo à ocupação que o país sofre. O Irã exige um acordo entre Israel e Hezbollah como parte das negociações para o fim do conflito no Oriente Médio e chegou a ameaçar nesta semana retomar a ofensiva contra Israel caso os ataques continuassem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona o governo de Benjamin Netanyahu por um cessar-fogo, mas encontra resistência. O tema abalou a relação entre os dois líderes e expôs as visões diferentes que eles têm sobre os conflitos na região. Enquanto Netanyahu busca a sobrevivência política, Trump quer uma resolução que ajude a sustentar o discurso de que os Estados Unidos venceram a guerra. Nesta quinta, Trump negou que o Hezbollah tenha rejeitado a trégua e tratou a situação como um progresso. I spoke to Bibi Netanyahu about that, and I speak to them about it, and I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been going on for a long time. You know, when you look at that for years and years, 48 years, I say, well, let's get this settled. How long has it been going on? 48 years. I said, that's a long time. Fazendo uma pausa dramática aqui, viu, Pojo, ao ouvir essa declaração de Trump. Meu caro, começo com você, porque a percepção é de que Trump está se enrolando cada vez mais numa armadilha em que ele fica no meio de grupos que não cumprem acordos. Ele mesmo tem essa característica, né? O acordo é o acordo da cabeça dele. O quanto isso coloca a região em risco e aí, portanto, o mundo inteiro? A gente sabe, né, Thaís, que a administração Trump ela não opera com base em estratégias de longo prazo, né? Isso é muito claro e o que a gente tem são impulsos imediatos do presidente norte-americano, né? Essa ideia de que ele pode fazer acordos, e normalmente esses acordos são remendos para uma situação estratégica muito mais complexa, né? E o que a gente tem primeiramente, eu não sei se é um avanço ou se é um retrocesso, um presidente americano dizer que tratou diretamente com o Hezbollah. Isso é algo relativamente inédito na história dos Estados Unidos. O que nós temos, claro, é que o governo do Líbano não tem muito controle sobre a situação, né? É muito difícil, isso é o que torna essa situação muito complexa do ponto de vista da negociação. Não basta você negociar com o governo do Líbano, visto que o Hezbollah tem objetivos distintos do governo libanês. Então, essas questões são muito complexas de serem negociadas, né? Não é a mesma coisa de você negociar um acordo imobiliário no mercado de Nova York, por exemplo, né? Então, tem questões que são muito específicas dentro dessa negociação. O que me parece é que também há um elemento aí de uma cisão cada vez maior entre o presidente Trump e o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, né? Há uma percepção cada vez maior de que a administração Trump teria sido levada a um conflito com o Irã sem pensar
nas consequências deste conflito, né? Acho que se a gente olhar a entrevista recente que o Netanyahu deu para a TV americana, dizendo que ele ficou surpreso com a ação do Irã no Estreito de Hormuz, eu acho que isso é muito revelador, né? Parece que o Netanyahu está justificando ter vendido aí um conflito contra o Irã que seria facilmente resolvido pelos Estados Unidos, e agora a administração Trump tem aí as consequências deste conflito para negociar, e este acordo com o Hezbollah e as questões do Hezbollah é um elemento importante que o Irã tem colocado na mesa de negociações. Então é uma situação de fato muito complexa e que não me parece que é algo que tende a ser resolvido no curto prazo. Eu estava entre te perguntar se a gente já tinha ouvido algum presidente dos Estados Unidos dizer que conversou com o Hezbollah. Eu ia te fazer essa pergunta, acabei mudando, mas que bom que você fez essa pontuação, porque também me chamou a atenção. Agora, Eduardo, eu queria lhe ouvir do ponto de vista militar até, porque os Estados Unidos foram com tudo para cima do Irã, montaram uma operação gigantesca no Oriente Médio, depois vários alertas foram sendo dados do grau de comprometimento que a defesa americana alcançou em função, talvez até de uma estratégia mal pensada nesses ataques. Porque a persuasão americana, militar, tenderia a fazer alguma diferença para algum acordo na região. Qual é a leitura que você está fazendo do papel da potência militar americana diante dos desafios que estão se colocando lá, na fotografia deste momento? Aí, sem dúvida nenhuma, que nós temos uma assimetria militar muito grande, né? De um lado, nós temos os Estados Unidos, com toda uma capacidade da sua máquina militar, os seus estoques, tecnologia, todo um potencial militar capaz de aplicar força no terreno. E também temos como aliado Israel, um exército altamente capaz, tecnológico, testado em combate. Então, nós temos um aparato muito forte nesse momento do lado dos Estados Unidos e Israel. Por outro lado, também, nós encontramos algumas inovações por parte do Irã. Foi a primeira vez que ele utilizou o Estreito de Hormuz como um gargalo tático, um gargalo estratégico. Ele transforma um conflito regional num conflito internacional global. Nós sabemos que por Hormuz passa aí 25% do petróleo, do gás que abastece toda a Europa, que abastece a China. Então ele consegue escalar um pouco essa situação. Nós também conseguimos ver o uso, entre aspas, o uso inteligente de armas burras. Nós conseguimos, nesse momento, perceber que o Irã vem utilizando equipamentos bem mais antigos com uma boa capacidade de influenciar. Por exemplo, os drones de baixo custo, que exaurem as forças de defesa antiaérea e defesa aérea de Israel e dos Estados Unidos, assim como também vem utilizando a técnica de minas, que é uma técnica muito antiga, mas bastante eficiente. Então ele consegue, dia a dia, utilizando estratégias de baixo custo, causar impacto muito grande. Então, no campo militar, a gente vê que essa assimetria ela é bastante compensada a partir desses pequenos pontos de avanço que o Irã conseguiu moldar esse conflito. Também é importante ter em consideração a questão dos objetivos políticos. Os Estados Unidos e Israel entraram nesse conflito com uma capacidade militar muito presente, mas talvez não com clara orientação política. Os objetivos que interessam ao fim da guerra para o presidente dos Estados Unidos, para o primeiro-ministro de Israel, talvez não sejam tão defensáveis, não sejam tão claros assim. Enquanto pelo lado do Irã houve uma situação mais conveniente. É claro para a estrutura do governo iraniano que ele quer se manter no poder, é claro que quer preservar o seu a política e a estrutura militar. Isso também é um diferencial nesse momento. Pógio, eu quero juntar essa história da ajuda militar aqui a uma notícia que chegou agora há pouco à Câmara Americana, Casa dos Representantes. Mais uma vez, uma surpresinha contra Trump. Primeiro, votando um projeto que, de alguma forma, limita a atuação dos Estados Unidos no Irã, sem ainda uma representação política forte. E agora uma coisa bem mais, com mais representação. Foram 226 votos a favor e 195 contrários, ou seja, 18 republicanos votando ajuda à Ucrânia, contrariando uma ajuda bilionária à Ucrânia, contrariando a orientação
de votar contra esse projeto. Então, é a segunda vez em poucos dias que o Trump tem uma derrota na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que de alguma forma impõe mais limitações a ele nessa estratégia que a gente até hoje não conseguiu entender, mas é essa que está na praça. E compõe aí um quadro de gradual enfraquecimento político da administração Trump. Se a gente olhar, os números de aprovação do governo Trump hoje estão entre os mais baixos da história de qualquer presidente norte-americano. Tem alguns institutos de pesquisa que estão dando números que são os mais baixos desde que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, comparado nos 2 mandatos. Isso, evidentemente, começa a ter um custo político, a despeito do fato de que o Donald Trump continua agindo como se ele tivesse uma aprovação, uma grande popularidade, o que não é o fato, Mas o que nós temos aqui, Thaís, é um paradoxo, Porque ao mesmo tempo que o Donald Trump ele é impopular nos Estados Unidos, isso, portanto, o enfraquece politicamente por conta dessa sua impopularidade, ele continua muito forte dentro do Partido Republicano. A gente viu recentemente várias primárias no Partido Republicano em que o Donald Trump colocou aí a sua influência, acabou tendo uma influência decisiva na seleção de alguns candidatos numa série de primárias. Eu aqui acompanhei muito de perto a primária para aqui no Kentucky, para o Partido Republicano, onde o Trump mirou muito contra um deputado do Kentucky, Thomas Massie, que de outra forma teria a sua eleição dentro da primária republicana praticamente garantida. Só que Donald Trump apoiou um outro candidato desconhecido, não é alguém que tem nenhum tipo de ligação histórica com o partido ou com o Estado, e essa pessoa acabou sendo que venceu as primárias do Partido Republicano e vai disputar as eleições pelo Partido Republicano. Então nós temos um presidente que é muito forte dentro do seu próprio partido, mas muito fraco na sociedade como um todo. E aos poucos nós estamos vendo custos desta fraqueza política, seja nessas votações no Congresso, seja em algumas reações, por exemplo, no Poder Judiciário, que recentemente decidiu contra, por exemplo, o fundo que o Donald Trump queria angariar para ajudar aqueles que ele vê como perseguidos no 6 de janeiro, que invadiram o Capitólio, etc., a retirada do nome dele no Kennedy Center. Então já começa a ter aí alguma reação dentro do Poder Judiciário e uma reação dentro do próprio sistema político norte-americano por conta desta impopularidade que o Trump vem enfrentando. Eduardo, quanto desse enfraquecimento político de Trump vai influenciar, na sua visão, qualquer tentativa de acordo no Oriente Médio, seja entre Estados Unidos e Irã ou juntando Israel e Líbano? O fato do Irã enxergar Trump mais fraco ou com o início de uma fragilidade pode enfraquecer esse acordo? Eu vejo que os titulares políticos de Estados Unidos e Israel, eles têm pela frente momentos eleitorais muito importantes, Cada dia mais se aproxima o momento da decisão eleitoral dos Estados Unidos. O presidente Trump tem que começar suas ações para o plano doméstico também, enquanto que a gente observa em Israel o parlamento cada vez mais pressionando a situação do primeiro-ministro. Então, já está na mesa essa situação, independente do enfraquecimento maior, mas a gente já tem um desafio pelo lado da liderança política dos 2 países. Enquanto que o regime iraniano é conveniente simplesmente se sustentar, defender, manter essa situação. Então, eu não vejo que o Irã vai escalar esse conflito, nem que ele tenha um interesse em alongar e tornar mais rigoroso esse conflito, mas para ele é suficiente esse atual processo de desgastar, de controlar o Hormuz. Ele não precisa nem ser efetivo. O próprio risco, a ameaça de que o Irã irá aumentar as suas ações, já faz com que o comércio seja prejudicado, já faz com que os seguros sejam prejudicados, e toda uma estrutura econômica acaba sendo afetada. E com isso ele se posiciona de uma forma superior nesse desafio. Tem uma variável que pode disparar um gatilho, um cisne negro aí, que é um eventual acidente ou eventual combate que gere baixas importantes de norte-americanos.
Esse é um desafio que a sociedade americana não tolera e que, portanto, uma eventual faísca que gere um número importante de óbitos dos Estados Unidos nesse conflito pode mudar o curso da guerra. E o Irã sabe disso e, portanto, é melhor manter a negação de uso dos espaços e o conflito nesse nível de escalada do que simplesmente partir para o tudo ou nada. Pojo, para a gente terminar, tenho aqui menos de 2 minutinhos, mas você já é da TV, já sabe como usá-los. Qual o risco dessa faísca sair? Ou você está mais otimista que isso não vai acontecer? Veja, a gente tem uma situação que a situação do Irã que não está resolvida, né? Se a gente entender o que confere uma vitória numa guerra não é você simplesmente atingir os seus objetivos militares, é você atingir os seus objetivos políticos, né? Os meios militares são meios em uma guerra para se atingir objetivos políticos. Então, quando você fala, eu ganhei a guerra porque eu destruí a marinha do Irã. Bom, isso não é ganhar uma guerra, né? Os Estados Unidos, por exemplo, destruíram grande parte do Vietnã e continuaram perdendo a guerra do Vietnã porque não atingiram seus objetivos políticos. Eu acho que essa é a principal questão que a gente precisa colocar aí, Thais. E eu acho que o que houve com essa guerra foi uma mudança em muitas questões políticas, né? Por exemplo, para voltar à nossa conversa inicial, o próprio fato do Donald Trump disse que conversou com o Hezbollah ele é considerado uma organização terrorista dentro do sistema norte-americano, ou seja, você tem, portanto, Israel tem muita resistência em você conferir ao Hezbollah esse status importante de negociação que o Trump parece que está negociando. Então, o que eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, a guerra em si, ela já criou uma mudança na situação política do Oriente Médio. A questão que a gente vai ter que observar, você falou em faísca, é como que essa questão política vai ser resolvida, não é olhar e focar apenas no desempenho militar dos Estados Unidos. E a situação política hoje é muito diferente do que quando começou a guerra. Claro.